Aproveitando a presença do juiz, o Tribunal Regional Eleitoral também flagrou irregularidades cometidas pelo candidato Pedro Paulo e pelo prefeito Eduardo Paes. A investigação está agora com o Ministério Público. Karine Cerqueira explica melhor pra gente. As imagens mostram um ônibus escolar da Prefeitura do Rio utilizado no transporte de crianças com deficiência. Mas quem embarca não são os alunos com necessidades especiais, e sim adultos com trajes esportivos. A atividade ilegal foi registrada no dia 16 de agosto, justamente quando foi aberto o período eleitoral. A legislação proíbe o uso de ônibus escolares para atividades de lazer. A denúncia já foi encaminhada ao Ministério Público e o prefeito pode ser condenado por conduta vedada a agente público. Até o momento, a prefeitura não se pronunciou. Eduardo Paes também vai ter que responder por outras suspeitas de distribuição de ingressos e promoção de candidatos nas inaugurações do VLT. O candidato do prefeito Pedro Paulo também está na mira do TRE. No mesmo dia, 16 de agosto, Pedro Paulo pode ter cometido propaganda irregular na Igreja da Penha. Durante a missa, o candidato escolheu um salmo bem específico para ler. O Salmo Davi fala de como se imagina um cidadão dos céus. Agora, adivinha o número desse salmo? 15. Esta não é a primeira vez que questões subliminares e religiosas vão parar na Justiça Eleitoral. Em 2004, a emissora de televisão TV Record ficou 24 horas fora do ar por uma punição ao então candidato Marcelo Crivella. Este ano, quem escolheu o salmo com seu número de campanha para ler foi o Pedro Paulo. O que vive com integridade e pratica a justiça. Em seguida, o candidato do PMDB fez promessas. O padre ainda teria desejado que ele vencesse as eleições e elogiou a administração de Eduardo Paes. Em nota, o candidato Pedro Paulo negou que tenha feito campanha dentro da igreja. Ele disse ainda que a missa não era aberta ao público e foi restrita a parentes e amigos. Eu vou respirar aqui porque eu queria fazer um comentário, mas é melhor deixar passar, porque a gente está tecnicamente aqui comentando o assunto. Esse período de Olimpíada foi mais complicado para vocês em relação a você ter vários candidatos se expondo, principalmente a quem está na situação, porque foi uma Olimpíada, uma festa muito grande. Vocês intensificaram essa fiscalização? Com certeza. Na verdade, era a grande preocupação da fiscalização, essa emboscada, o marketing de emboscada ou de associação dos candidatos à Olimpíada, ou então até as obras que foram realizadas em função das Olimpíadas, né? Nesse caso, foi até eu que fiscalizei o ônibus. Eu estava indo fiscalizar cambistas, porque eu também estava trabalhando no Juizado do Torcedor, e me deparei com essa situação que me chocou. Primeiro que eu tenho portadores de necessidades especiais na família, e caso fosse o transporte para portadores de necessidades ou de idosos, até porque o local de embarque do BRT era muito longe da saída, era uma coisa razoável, nada seria feito. Mas quando eu fui, me chamou a atenção, eu vi que milagre aconteceu. Só havia adolescentes e pessoas sãs e de idade pessoas novas, né, bem hábeis, nenhum um ou outro portador de necessidade especial que era beneficiado com esse transporte. Então, me parecia uma conduta flagrante? vedada. Isso é flagrante? É uma flagrante conduta vedada, né? O prefeito vai ser instado a se esclarecer e fatalmente vai sofrer uma ação de investigação judicial por improbidade. E essa história da igreja também configura? Também é uma propaganda irregular. A legislação proíbe propagandas em bens particulares que chama de uso comum, entre os quais shopping centers, cinema, teatro, templos, e até curioso, né? Porque não seria o candidato que se esperaria está fazendo propaganda em templo, né? Foi o primeiro a ser flagrado. Né? É isso aí, tá certo. Então, doutor Marcos, nessa época de eleição, sei se você sabe, na delegacia, muita gente denunciando. Eu vou denunciar o doutor Marcos, que eu sou a Isabelle, da Isabelle. O povo vai lá denunciar esse tipo de crime ou não? No caso do crime eleitoral, ele tem atribuição constitucional para investigar da Polícia Federal. Então, lá a gente só lavra, na época das eleições, algum flagrante, mas a condução da investigação
é com a Polícia Federal. Então a gente não tem muito problema quanto a isso, não. Mas nessa hora, fica tranquilo, que muita gente procura templo, tá bom? Só para ficar a dica. Hashtag vá para a porta de muita igreja que você também vai encontrar. Obrigada, doutor. O doutor vai voltar muitas vezes aqui com a gente. Não é a primeira vez que vem. E a gente vai mostrar, a gente está de olho para fiscalização, porque é isso que a gente fala, gente. Ele reclama, dá dedo na cara aqui, mas sabe qual é a maior resposta? É na urna. E a gente vai ter oportunidade agora. Então a gente está junto aqui, já entrou em contato desde o começo com o doutor. A gente vai continuar com a fiscalização e mostrando o trabalho deles, que é importantíssimo. Então, abre teu olho.